Criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quero aqui fazer um registro das luzes que nós recebemos, né, a partir do retiro 9 da igreja, né, sobre o livre-arbítrio, a divina vontade da igreja, né? E um dos trechos do livre-arbítrio muito importante, que veio trazer muitas luzes, é esse. É o do volume 6-80, 13 de novembro de 1904. A criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Continuando em meu habitual estado, minhas amarguras vão sempre aumentando pelas privações e silêncio do meu santíssimo e único bem. Tudo é, em suas visitas, sombra e relâmpago, e foge. Sinto-me oprimida e tola. Não compreendo mais nada, porque aquele que contém a luz está distante de mim. E como relâmpago que, enquanto estoura, clareia, mas depois se faz mais escuro que antes. Minha única herança que me resta é o querer divino. Então, depois de ter esperado muito e sentir que não podia seguir adiante, por breves instantes veio e me disse: minha filha, minha humanidade, sendo homem e Deus, via presentes todos os pecados, os castigos, as almas perdidas. Teria querido agarrar em um só ponto tudo isto e destruir pecados, castigos e salvar as almas. Assim que teria querido sofrer não um dia de paixão, mas todos os dias para poder conter tudo em si estas penas e poupá-las às pobres criaturas. Com tudo isso, que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males. Mas o que seria do homem sem méritos próprios? Sem a sua vontade para fazer o bem? Olha lá. Sem a sua vontade para fazer o bem? Tá vendo? Prestem atenção nesse trecho. Que papel faria ele? Seria objeto digno de mim, sabedoria criadora? Não, certamente não. Porém, a pessoa que vive na vontade divina, ela vive sem a vontade. E faz o bem com os atributos de Deus. Mas livre, ela dá sua vontade para Deus gratuitamente. Então, guarda isso, tá? Que papel faria ele digno, seria objeto digno de minha sabedoria criadora? Não, certamente não. Não teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem nenhum direito a alguma herança? E por isso se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com aquele pai. E por isso jamais pode ser digno do amor daquele pai para com ele. Assim, a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Então, a gente continua com o livre-arbítrio tranquilamente, tá? Vivendo na vontade divina, a gente não perde o livre-arbítrio, porque é com livre e espontânea vontade que a gente entrega a nossa vontade para Deus. E assim é destruído o pecado, o mal, né? Porque o mal está na vontade humana sem a vontade divina. E se a gente quer andar com Deus o tempo todo, né? Nós vamos, por livre e espontânea vontade, querer andar por Deus, sabendo isso, querendo, né? Depois de ter experimentado a vida sem Deus, né? Depois de a gente ter experimentado, a gente está nessa condição, nascemos nessa condição, mas hoje nós não estamos mais nessa condição porque nós demos a nossa vontade para Deus. Hoje nós estamos ofertados todos os dias o nosso livre-arbítrio, por livre e espontânea vontade, entendeu? Com livre-arbítrio, nós damos a nossa vontade de só viver na vontade divina. Então, vou explicar isso aí. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora, devia adorá-la como a adorou e se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade. Aí nós falamos sobre isso ontem. Mas não na divindade. Então, olha lá, ele recebeu somente os vazios da justiça na humanidade,
mas não na divindade. Eu expliquei isso ontem, foi difícil para as pessoas entenderem, mas eu expliquei. Porque estes vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isto, talvez tu quisesse superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas? Filha, unifique-se comigo, esteja em paz. Então, essa parte em negrito, né, que estamos falando aqui, referente a destruir o livre-arbítrio, é o que veio à luz agora, nesse exato momento, né, no dia... Hoje é 13? Não, 14. Hoje é dia 14, nesse exato momento, às 5 horas da tarde. Beleza. Agora, ontem, tem outro grupo aqui, né? Vamos lá. Aí, tá aqui, ó. Vamos lá, vou ouvir o áudio aqui. Essa parte aqui passou batido, porque não é isso que eu estava estudando ontem, mas ele me chamou a atenção, essa parte aqui. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora. Minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora. Interessante, gente. Devia adorá-la como a adorou e aceitou. A humanidade, Jesus aceitou, se resignou a receber os vazios da justiça. Gente do céu, que grande isso aqui. Então, a humanidade de Jesus aceitou receber os vazios da justiça das criaturas. Né? Então ele fez e não está preocupado em receber de volta louvor para ele, direitos para ele. Não está preocupado com isso. Ele só deu. Recebeu os bens todos nele, né? Foi lá, pegou todos os bens, as graças que estava disponível, pegou tudo, pegou e deu, entregou. Então, que eles, né? Ele é um advogado e não quer pagamento, né? Não quer pagamento. Não quer saber de pagamento, não está preocupado com isso, não está esperando pagamento para ele, humanamente. Né? Meu Deus. Uau. Aí ele falou para mim que o que nós vivemos é sobre o excesso dos pecados que estão causando os castigos na terra. Ele falou assim, que o que nós fazemos contra nós mesmos fica dentro do âmbito humano, fica dentro da humanidade. Né? Se eu faço uma coisa contra você, humanamente, eu tenho minha mãe, aí contra minha mãe, né, eu deixo de dar comida para ela, eu que sou responsável de bancar ela e tal, minha mãe, eu que sustento a minha mãe, né, ela não tá podendo, não tá recebendo aposentadoria, alguma coisa assim, eu sou responsável de manter ela lá na casa dela, e de repente eu falho, deixo de pagar para ela as contas dela durante um mês. Então, aquilo que eu faço perante a minha mãe é um pecado, é uma falha, né, ao meu dever. Mas Jesus, ele vai e cobre isso. Esse vazio de justiça, ele cobre. Então, ele cobre porque ele vai fazer a minha mãe, né, me perdoar. Claro que depois eu vou ter que, né, ver como que vai fazer, vou ver com os meus irmãos, alguma coisa assim, para poder não ficar sem o sustento da minha mãe. Mas se eu falhei, né, alguma coisa assim Jesus faz para as coisas se organizar. A gente vai lá, os meus irmãos entram em contato comigo e falam, Aline, por que você não conseguiu pagar as despesas da mãe? Você está com dificuldade? Aí eu falo assim, eu esqueci, alguma coisa assim. Mas Deus supre, não, né, não é nessa questão que eu estava querendo dizer na parte material, mas é a questão da minha mãe me perdoar. É isso que eu estava querendo dizer, tá? Cobre isso. Eu posso, né, pedir perdão, confessar o meu pecado, e assim depois pedir perdão para minha mãe, ela me perdoa, e assim tudo fica bem, fica esquecido em Jesus, dentro do oceano da misericórdia dele. Perde-se. Ele perdoa, ele apaga esse pecado, entendeu? Plenamente na confissão. Mas os vazios perante a divindade não são apagados. As penas que são perante a divindade, o que é contra Deus, a pessoa de Deus, não é apagado. Ele está falando aqui. Olha lá, a minha humanidade porque todas as pessoas estão em Jesus. Então, a minha mãe está em Jesus, tá? Ela está em Jesus. Se eu faço alguma coisa contra a minha mãe, Jesus assume o lugar dela, né? E eu posso confessar o pecado para o padre e Jesus me dá o perdão e a absolvição. E aí eu posso ir lá com a minha mãe, fazer as pazes com ela e continuar a vida. E fica tudo bem. Ela não vai poder falar nada, não vai poder brigar comigo, não vai poder nada.
entendeu? Mas o que acontece perante a divindade, o que é referente a Deus, a ordem, a lei sagrada de Deus, as coisas que referem à divindade, esses vazios da justiça vão ser cobrados. Que é o fazer por Deus, tá? Não é questão aí referente à mãe, referente à pessoa humana, você tem uma resposta imediata ali de um elogio, ou de um momento que a pessoa não perdoa, ou uma briga, uma discussão, e você fica focado só nessa parte humana. Resolvi, tá resolvido, acabou você. Mas e Deus? Deus esperava de você uma ordem contínua, entendeu? E você não liga para Deus. Deus, entendeu? Vocês vão ouvir meus áudios, vocês vão entender. E aí, por isso que tem castigo. Por isso que tem castigo na terra, castigos. Entendeu? Por isso que tem castigos, por isso que ainda tem a morte. A morte é um desses castigos que a justiça divina infringe. E o purgatório e o inferno, por isso que existem esses três lugares, né? O sofrimento na terra, os castigos na terra que caem mesmo com Jesus perdoando os pecados. Ele perdoou, ele sumiu sobre si as nossas dores. Por que nós sofremos? Por causa que tem pecado contra a divindade. Então falou que nesses tempos tem muito mais castigo por causa que a humanidade está pecando diretamente contra Deus, falando contra Deus, né? Falando que ontem mesmo eu li um comentário da mulher falando que é ateia assumida. Eu sou ateísta assumida, plenamente coerente, com tal. Eu acredito que a religião foi criada pelo homem, é uma coisa científica que tem que ser estudada. Por que o homem cria deuses? Né? Ela falou assim. Então isso deveria ser educado desde a escola, que o homem tem esse costume de criar deuses, né? Desde a escola, para que as crianças aprendam, né, a não criar deuses, a não criar Deus na cabeça, a não ter religião. Então, olha só que absurdo. Então, é o pecado contra Deus, contra a religião, contra Deus diretamente, que essa mulher fez o comentário que ela fez. Então, esses pecados ficam, são muito graves e não são contra a humanidade de Jesus Cristo. São diretamente contra a divindade, por isso que são excessos. Ele não pagou por esses pecados, diretamente contra Deus. Então, por isso que vai ter os castigos e as perseguições, e vai ter, né, os flagelos tão cada... Então, ele está explicando aqui que ele perdoa, sim, os castigos, né, os pecados, os castigos. Ele perdoa os pecados contra Deus se tiver arrependimento verdadeiro, tá? Se tiver o arrependimento, a contrição perfeita em direção a Deus, pela pessoa ter reconhecido que ela não obedeceu os mandamentos em direção a Deus. Não só o pecado em direção à esposa, mas sim em direção a Deus. Tá? Uma coisa é você pedir perdão para Deus perante o que você fez à sua esposa. Muitas pessoas vão lá confessar e falam para o padre: eu ofendi meu esposo, ele tá triste comigo, eu falei umas coisas muito graves com ele e eu estou arrependida por ter feito isso. Então eu peço perdão a Deus por eu ter ofendido o meu esposo. Mas só que essa pessoa, ela não tem nenhuma dimensão, às vezes, de que é Deus também que ela ofendeu. Que ela ofendeu a Deus. Então ela não tem o conhecimento sobre Deus, sobre o que Deus está perdendo naquele ato. Ela simplesmente vai lá, pede perdão por aquele simples ato que ela cometeu e volta para casa e continua, muitas vezes, voltando a pecar contra a Deus e a lei de Deus, né? Aí vocês vão ouvir mais áudios, vocês vão entender. Cada vez maiores. Tem flagelos e vai continuar tendo cada vez maiores. E por quê? Por causa que a terra, a justiça está vazando nessa questão. Olha só que grande que Jesus revelou para mim. Meu Deus, estou assim, uau. Aí ele falou aqui, porque estes vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isto, talvez tu quisesse superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas. Se a humanidade aceitou que vai ter castigos, né, eu tive que aceitar que vai ter castigos. Jesus falou: eu aceito que tem que ter castigo e você vai querer me superar, você não vai aceitar que tenha castigos na terra e vai querer assumir sobre você, né, tirar a liberdade do ser humano, tipo assim, né, porque nesse trecho é quando ele fala que se ele tivesse sofrido mais, ele teria tirado o livre-arbítrio para não ter nenhuma pena sobre o ser humano. Mas ele não fez isso, deixou o ser humano livre ainda para poder ter os seus méritos, né?
E aí ele tá falando, se eu aceitei permitir que haja esses castigos, esses vazios da justiça perante a divindade, né? Eu me resignei na humanidade, mas não na divindade. Como Deus eu não aceitei, né, perante a divindade. Então, se uma pessoa comete um pecado perante a Deus, perante a ordem, né? Por exemplo, o homossexualismo é um pecado diretamente contra Deus, não é um pecado contra o ser humano, entendeu? É um pecado diretamente contra Deus. Então, esses pecados clamam a justiça, o aborto, né? É um pecado diretamente contra Deus, não é contra aquela criança, é contra Deus que quer dar vida a um ser, colocar uma alma, e essa alma está sendo retirada da terra antes dela nascer. Então, é um pecado contra Deus que está tirando e abortando o direito de Deus de colocar um ser humano na terra, um filho dele na terra. Então, é muito grave. Por isso, reclama muito os céus, né? Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isso, aceitou que vai ter sofrimento mesmo assim na terra, talvez se você quiser superar e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas, filha, unifique-se comigo, esteja em paz. Então é muito grande isso aqui, gente. Então vamos lá, gente. A gente tá tentando aqui entender, vamos lá. Por isso, se vivermos na divina vontade, cessa os castigos e retorna a alegria da criação. Vocês acham que o vento, o mar, a terra, eles gostam de ser flagelos, né? De sofrer os flagelos, né? A terra ser toda destruída? Não. Foram criados para a alegria, a felicidade do ser humano. Se os seres viverem na divina vontade, acabam os flagelos e retorna a alegria a todos. Verdade. Beleza. Tá. Vamos lá, é muita coisa, tá? Eu falo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tô tentando fazer um vídeo só referente às luzes de ontem e de hoje, tá? Que são, assim, importantes aqui para entender. Jesus quer você todos, tal, tem... tal, esse aqui também, vou pular, que não precisa disso. É outra coisa, outro assunto, tá? Vamos lá, é que a gente conversa demais aqui, vocês não têm a mínima ideia de quanta conversa e às vezes até eu mesmo prejudico todo mundo, porque é tanta coisa que a gente conversa que vocês nem têm ideia. Aqui, ó. Porque vocês... Tô tentando entender aqui, gente. Eu vou ler o trecho para conseguir entender. Então, nesse trecho aqui, Jesus fala o seguinte, né? Ele tá falando assim: minha filha, minha humanidade, sendo homem e Deus, via presente todos os pecados, os castigos, as almas perdidas. Teria querido agarrar em um só ponto tudo isso e destruir pecados, castigos e salvar as almas. Assim que teria querido sofrer não um dia de paixão, mas todos os dias para poder conter tudo em si estas penas e poupá-las às pobres criaturas. Então, pelo amor que ele tinha, ele queria sofrer tudo e poupar as pobres criaturas dos castigos. A Luísa, ela ficava sempre nisso, né? A Luísa, como ela era vítima, ela queria poupar as criaturas de todos os castigos. Ela queria igualzinho Jesus queria. Olha só. Ela tinha esse desejo também nela. Ela também tinha esse desejo que Jesus tem aqui, que ele falou, ó, minha humanidade, sendo homem, Deus representa todos os pecados, os castigos e as almas perdidas. Teria querido agarrar em um só ponto tudo isso e destruir pecado, castigo e salvar as almas e ninguém sofrer nada. Ele teria querido isso, mas ele não fez isso, porque ia tirar a liberdade do ser humano, né? Ele vai explicar aqui na frente, mas nesse trecho ele fala que ele teria querido isso, de sofrer em nome de todos e sofrer tudo. Nossa, eu tô entendendo, mas é difícil falar, né? Meu Deus do céu, peraí. Eu tô entendendo. Mas a parte da ofensa a Deus, a divindade, a gente continua, por que a gente continua sofrendo, né? Por isso que ele tá explicando. Por que a gente continua sofrendo? Para reparar esses vazios da justiça a Deus, da justiça aos homens, da parte humana, do respeito humano, dos males para os humanos. Nossa, eu entendi. Então, eu vou continuar lendo o trecho.
assim que teria querido sofrer não só dia, mas todos os dias para poder conter tudo em si estas penas e poupá-las às pobres criaturas, e poupar tudo e a gente não sofrer nada. Mas se ele fizesse isso, tiraria a nossa liberdade. Tiraria a nossa liberdade. A Luísa, ela tinha esse desejo. Ela falava, não queria ver as criaturas sofrendo. Peraí, eu vou pular, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, peraí. Aí eu falei pra ela, é importante você ouvir o retiro, tá? Aí tal. Ouve o retiro, porque o retiro aí ajuda, né? Belezinha. Deixa eu passar pra frente aqui, né? Daqui, tal. Aqui, tal, vamos lá, beleza. Tal. Beleza. Peraí, gente. Tem uma pessoa que fez a pergunta e eu respondi pra ela porque ela não tinha entendido. Bom, acho que é a Andresa que começa a perguntar e eu começo a responder. É esse áudio que eu fiz agora, há pouco. Tá? É porque é muita luz, é muito misturada aqui nesse grupo, tá? Deixa eu ver aqui. Aí eu acho que a Andresa faz as perguntas. Aqui, ó, Andresa, ó. A Andresa. Então, por isso que ele participa. Gravar aqui só porque eu tava querendo entender, assim, né? Do que a Aline tava falando. Eu ainda, assim, não entendi, porque tô aqui ainda meditando, ruminando, mas gravando áudio, assim, para ver se eu consigo compreender. Né? Sobre o que a Aline falou, como é que se diz, que a justiça, né? Que os castigos que acontecem é por causa como é que eu posso dizer? Contra as ofensas, né? Contra a divindade de Deus, né? Porque Jesus pagou na sua humanidade a parte, né, ali humana, né? Mas as ofensas, porque hoje a gente sofre castigos, né? Sofrimentos que passam, né? Por causa das ofensas contra Deus, não é isso? Aí eu estava pensando assim, né? Que me surgiu umas dúvidas nessa questão do sofrimento de Jesus. Porque a gente vê em todo o livro do céu, né? E assim, não só o livro do céu, mas durante todos os séculos, as histórias, né? Que Jesus falou com as místicas, que ele fala, né? Que ele continua sofrendo, que ele sente dor, né? Por causa das ofensas. Então vamos lá, gente. Aí eu falei pra ela, é perante a divindade que eu expliquei que Jesus não pagou, né? Não resolveu, deixou os vazios da justiça contra a divindade. Ele falou assim, a minha humanidade se resignou a deixar acontecer os vazios de justiça perante a divindade. Né? Jesus não pagou as ofensas à divindade, né? Permitiu os vazios de justiça. Mas à humanidade, o pecado contra uma pessoa humana é perdoado. Mas o ato de desobedecer à ordem perante a Deus, que pediu para não mentir, não roubar, não cobiçar, né, as leis e mandamentos, não matar, que inclui várias violências diversas, não só tirar a vida da pessoa, essas penas referentes à ordem dada por Deus, né, por ordem a Deus, por obediência a Deus, pela regra em Deus, pelo absoluto de Deus, né, o ser humano tem que ser castigado, porque ele não está vivendo na terra, né, fazendo o bem por causa de Deus. Ele está fazendo o bem por causa de si mesmo para poder, né, conseguir dormir em paz, para conseguir ter a sua casa, ele faz um bem relativo para ele conseguir um bem, né, e não diante de Deus. Ele não está preocupado com os méritos dele diante de Deus. Ele está preocupado só com resolver aqui. Jesus, ele vai e ele supre essa realidade da humanidade. Né? Então, ele supre alguma coisa, a gente vai lá e pede perdão para a pessoa nos perdoa, e assim a pessoa, ela, né, eu tava falando para minha estagiária hoje, que se você não perdoa alguém, você é hipócrita, porque você às vezes precisa lá na frente do perdão da sua mãe. Então,
aí você acaba pensando, vem uma graça na sua mente que Jesus manda para você, de que você deveria perdoar o seu amigo, porque você não pode ser hipócrita, que você também fez uma coisa errada contra a sua mãe, e aí a sua mãe também teria o direito de não te perdoar e ela te perdoa. Então, se a sua mãe te perdoa uma coisa tão grave que você fez contra ela, por que você não vai perdoar o seu amigo? Que também é importante para você, que muitas vezes você pode precisar dele lá na frente. Então, é isso que, né, que Jesus ele vai e manda a graça. A graça é ajuda, é uma ajuda que vem na sua mente, que vem nos acontecimentos, que faz a gente perceber o quanto a gente é hipócrita, o quanto a gente é errado. E aí a gente volta atrás, pede perdão, muda de caminho, converte perante as pessoas. Mas a gente não tá nem aí para Deus, não tá nem aí para Deus. É só quem vive na religião católica, que tem os sacramentos, que daí tá estudando catecismo, que daí reza, que tal, que recebe graças maiores, porque está dentro de um contexto de fé, é que tem, às vezes, responde com a penitência, porque a gente tem essa formação católica. Mas as outras pessoas da humanidade, elas também têm o perdão divino, né, no dia a dia, através dessas realidades infusas aí de uma experiência, né? Elas recebem essa influência divina, né, das consequências dos pecados, dos castigos, e assim elas acabam voltando atrás e tentando restaurar o relacionamento entre elas, e isso vai contar como parte, né, de um bem que ela está buscando e que Jesus pode salvar a alma dela se ela chegar lá e entender, né, através da cruz, através dos castigos, através das situações que ela viveu, ela volta e tal. Então, isso Jesus fez. Mas em direção a Deus, nossa, quanta coisa tá, meu Deus, quanta coisa tá errada. Então, vocês vão ouvir mais altos meus aqui. Então, o ser humano tem que ser castigado referente a Deus, para não fazer mais. Se você desonrou sua mãe uma vez, vem castigo, para você ver que não compensa, para você não fazer mais. A sua mãe te perdoa muitas vezes, né? Jesus também te perdoa o ato do pecado, porque você pede perdão, né? Você vai lá e pode confessar e ser perdoado por isso. Pagou por você, né? Pagou pelos seus erros humanos, pelas suas falhas humanas, né? E aí você tem aquele sentimento assim, Jesus me ensinou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, porque todos nós erramos, todos nós somos falhos, pecadores, tal. Então você se iguala, né, de uma dimensão assim, sou pecador, sou falho, aquela pessoa também é falha, então vamos nos perdoar uns aos outros. Então tem uma dimensão que Jesus trabalhou, assumindo sobre ele o pecado da humanidade, né? As nossas falhas, entendeu? E aí, perante a Deus, também, porém, a gente precisa de uma contrição especial, muito grande, né, de conhecimento, de estudo da palavra de Deus, para a gente poder, né, voltar à ordem de uma contrição perfeita. Isso é mais complicado, né? Mas o Jesus, ele vai e perdoa o ato humano, né? O seu ato contra aquela pessoa virou para ela expiação, né? Se você fez alguma coisa errada para aquela pessoa, o que ela sofreu, né, vira para ela uma coisa ruim. Ela recebeu uma coisa ruim, uma privação. E aquela privação é meritória, né? Se ela perdoar você, ela vai receber uma recompensa, né? Entendeu? É muito grande isso. Mas o ato perante a sua divindade, não, tá? Perante a divindade não tem mérito nesse caso, né? Só perante a si mesma, né? Perante ela receber lá o fruto por ter perdoado e tudo mais. O bem, que é por ordem divina, né, de você ter obedecido a Deus, é para Deus, né? Para sua mãe desonrada. Ela seria abençoada por Deus se você obedecesse a Deus. Mas você desobedeceu. Então é muito difícil, dá muito nó na cabeça. Mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então ela não recebeu o amor e a bênção de Deus por meio de você, tá? Entendeu? Ela seria abençoada se você sempre honrasse ela e não tivesse essa falha de pecar contra a sua mãe, de desonrar a sua mãe. Então, ela seria sempre abençoada. E daí você, né, Deus iria abençoar as outras pessoas também por causa de você, tá? Então, o bem de Deus fica sempre devendo. A gente sempre fica devendo para Deus. A gente é resolvido entre a pessoa, né? Entre a pessoa tem ali uma graça que acontece, dado por Jesus pela redenção, mas referente a Deus, não. Deus, ele não consegue, né, ter satisfeito, ele não recebe a glória, entendeu? Você peca
Aí a pessoa fala assim, você não é perfeita, tá bom, te perdoo. Mas acabou, ficou aquele vazio da justiça, aquele vazio da glória de Deus, entendeu? De você responder por Deus, você fazer por Deus, acabou, não tem, entendeu? Não tem nada disso. Você só se preocupa porque você precisa da sua mãe, entendeu? Você vai lá e se preocupa de pedir perdão para ela porque você precisa dela. Mas não é uma coisa por amor a Deus que você faz. Então, essa parte de Deus, blá, não tem. Isso você terá de responder a Deus com castigos no purgatório, né? Castigos aqui no purgatório. E se você não, né, se arrepender nunca contra Deus, aí vai para o inferno, né? O que faria Deus destruir o homem se todos se matassem uns aos outros e tudo aqui não servisse para a glória dele? Mas Jesus corrigiu isso, entendeu? Então a gente não se mata uns aos outros, porque Jesus ele deu uma doutrina para a gente da gente entender que nós temos que amar uns aos outros, porque nós precisamos do nosso irmão, né? Que a gente tem que perdoar uns aos outros, amar os nossos inimigos e tudo mais. Então, toda essa doutrina de Jesus foi passada pra gente. E a gente entende, porque nós precisamos uns dos outros. Mas na parte de Deus, ele fica boiando, entendeu? Fica chupando dedo, né? Então, assim, não fiquem com dúvidas, perguntem. Aí daí as meninas começam a falar sobre isso. O que diz respeito ao próximo, né? Jesus reparou, né? Mas o que é em relação à divindade, não, porque todo pecado, ele, no retiro está explicando, né? Que ele tem três, como dizer assim, graus, né? É contra o amor, né? O ato em si e a consequência do ato, que é igual no caso do filho que desobedece à mãe. Primeiro, a negligência foi diante de Deus, porque Deus deixa muito claro no mandamento, que é direto de Deus, foi Deus que deu essa ordem. Uma ordem é viver na ordem, a obediência. Então, o filho desobedece e não honra os pais. Então, ele está indo contra, ou ele está deixando ele fazendo esse ato de desonra, de desobediência, ele está deixando de amar. Ele está deixando de amar a Deus que deu aqueles pais para ele e que deu aquele contexto de ordem para ele viver corretamente. Então, ele está deixando de amar a Deus, né? E quando ele faz aquela desobediência com aquela pessoa, aquele ato é errado, né? Aquele ato de desobediência é errado e a consequência daquele ato. Vem a consequência também daquele ato, a desordem que isso causa, o mal-estar na família, a mãe fica triste, os pais ficam chateados, ofendidos, né? Então, Bom, eu vou pular porque as meninas estão falando a mesma coisa que eu. Então, viver na divina vontade é você fazer Deus conseguir, através dos seus atos, abençoar as pessoas. Então, presta atenção. Viver na divina vontade é você fazer Deus conseguir, através dos seus atos, abençoar as pessoas, tá? É universal. Levar um bem para elas, universal. Proveniente dele, através de você. Por exemplo, meu esposo foi levar meu filho na festa junina para dançar. Nesse dia eu não fui, estava com muita dor de cabeça. E meu esposo ficou 2 horas sozinho lá na festa junina. E chegou aqui muito triste em casa, pelo meu filho não ter dançado. E por ele ter ficado sozinho. E por não ter tido a graça, né, não ter tido graça nenhuma estar lá sem a minha pessoa. Ele ficou tão chateado que me fez prometer nunca mais deixar ele ir no lugar sem a minha pessoa. Eu posso ter pecado contra ele, mas não contra a divina vontade, tá? Contra Deus eu não pequei. Jesus claramente me mostrou que eu devia ficar em casa e queria que meu esposo fosse acompanhando meu filho. E o bem de Deus para o meu esposo, causado pelo meu ato, foi para ele dar valor à minha presença na vida dele. Isso deu glória plena à divina vontade, a Deus, né? É para dar glória a Deus, tá? Eu pedi perdão para meu esposo e falei que vou tentar evitar dele passar por isso. Então, mas eu não pequei contra Deus, e isso que é o principal, né? E referente ao meu esposo, Deus tinha um propósito. Então, não tem pecado, tá? Não tive intenção. Eu pedi perdão para meu esposo mesmo assim, porque ele ficou chateado, e falei que vou tentar evitar dele passar por isso, mas que só Deus sabe do futuro, claro. Aí eu gravei aqui, vamos ver o que eu falei. Então, todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras, todas as conversas que eu converso, tudo deve ser obediência a Deus.
Tudo deve ser para pensar no que Deus vai lucrar, né? Do bem que vai ser derivado dele para as pessoas. Isso é viver na vontade divina, sempre focando somente a glória de Deus, para agradar a Deus. Então, por isso nós vivemos na divina vontade, nessa realidade de todos os nossos pensamentos, atos, emoções, sentimentos, batimentos cardíacos, respiração, tudo tem que ser para a glória de Deus, para podermos alcançar em todos os nossos atos o benefício que Deus quer causar através de nós. É sempre assim, tá bom? Então, o amor é de Deus. Então, a Ruth deve ter ficado meio enduvidada aqui, meio em dúvida. Aí eu tô corrigindo ela. O amor é de Deus. Você entendeu diferente. O amor que Jesus reparou foi o amor entre nós humanos. Jesus assumiu nossa parte. Nós não sabemos amar. Jesus reparou o amor do ser humano por outro ser humano. Jesus, então, foi quem nos amou. Deu sua vida para ninguém poder dizer na terra que não foi amado pelo seu irmão. Jesus assumiu a nossa parte humana. Exemplo, faz de conta que minha mãe não me amou. Me deu para um orfanato. Mas Jesus assume o lugar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Já assumiu desde sempre. Jesus assumiu a parte humana. Ele vai fazer eu encontrar uma outra pessoa para cuidar de mim. Ele vai providenciar alguém para ficar comigo. Tanto que no livro da Maria Valtorta, o Evangelho, como foi revelado, Jesus fala isso com vários órfãos, que ele iria providenciar uma pessoa para ficar com ela, tá? Então, é isso que eu tô falando, que Deus, ele não deixa a pessoa desamparada, tá? Então, Jesus assume a parte humana, Deus assume essa parte. Mas a parte divina está imbuído também, pois todo o nosso amor vem de Deus. Mas o amor de Deus para com a pessoa, isso, né? O amor de Deus para com essa pessoa através de você, isso Jesus não reparou. Porque você não fez por causa de Deus. Você não amou a pessoa por causa de Deus. Você amou a pessoa por causa de você. Porque você precisa dela. Você tá entendendo? A intenção sua é clara. Eu tô amando minha mãe porque eu preciso dela. Porque eu preciso dela. Eu vou precisar pedir dinheiro prestado para ela. Eu vou precisar que ela cuide da minha filha, entendeu? Blá, blá, blá. Alguma coisa assim, entendeu? Tá? Mas por Deus, eu não tô nem preocupada. Se Deus está pedindo para mim amar minha mãe, se eu honrar minha mãe, mandamento da lei de Deus, blá, nem sei isso, entendeu? Muita gente é assim. Tô falando que muita gente pensa desse jeito, tá? Isso não foi reparado. Eu sei que isso... Por que não foi reparado? Porque não vem uma graça obrigando você a lembrar de Deus. Não vem, você não recebe um conhecimento claro na sua cabeça, né? Porque você só tem vontade humana. Então, a sua vontade humana é que recorda que você precisa da sua mãe. A sua consciência pensa muito que você precisa da sua mãe para que ela vai cuidar da sua filha para você. Mas a reclamação na sua consciência de Deus, que Deus está pedindo para você honrar sua mãe, isso você não está buscando, você não está indo buscar isso. Você não faz por causa de Deus. Você faz por causa de você mesmo. É isso que você entendeu? Mas aí Jesus ensinou a gente a ser egoísta? Não. Jesus não é que Jesus, ele nos ensinou a gente a ser egoísta. Não é nada a ver, tá? Ele reparou a parte humana. Mas é porque ele supre, entendeu? Ele vai amar a sua mãe, ele vai continuar mandando graças para sua mãe, entendeu? Mesmo sem você fazer as coisas por amor a Deus. Ela vai, né? Se você não visitar a sua mãe no hospital, Jesus, ele não deixa a sua mãe sozinha. Ele vai mandar um anjo lá para ficar com a sua mãe. Você tá entendendo? É assim que acontece, tá? A suplência de Jesus na humanidade. Ele vai providenciar, ele não vai permitir que ele vai suprir a sua falha, ele assume a sua falha perante a humanidade, perante as pessoas, para poder manter a vida na terra, para que a gente não se mate uns aos outros, para que a gente não fique com raiva. Ai, eu tô morrendo de raiva da minha filha, porque eu tô aqui no hospital e ela não vem me visitar. Faz uma semana que eu tô aqui e minha filha não me vem me visitar. Entendeu? Jesus, ele faz anjos estarem com você lá no hospital e não faltar nada para você. Você não passa falta das coisas. Só vai fazer falta a sua filha. Claro que é importante para você, mas não vai fazer falta das coisas. E mesmo assim, Jesus coloca uma graça no seu coração. Perdoa sua filha. Ela não gosta de hospital.
ela não gosta de estar aqui. Alguma coisa Jesus ainda fala no seu coração para você perdoar, entendeu? E consolar você, mas eu estou aqui com você. Olha, você tem anjos, olha, você não está desamparada. Olha como as pessoas estão aqui visitando você. Olha o voluntário do hospital que veio visitar você. Olha o doutor, bom doutor que veio visitar você. Então seja justa, você não está sentindo falta verdadeiramente da sua filha, porque eu estou cuidando de você, entendeu? Então é isso que eu tô falando. Então essa realidade existe verdadeiramente. Então, eu falei, eu sei que isso dá um nó no cérebro, então eu vou explicar bem direitinho. Deus ama e abençoa com seus bens a terra, através da obediência à sua lei. Deus está hoje sendo obedecido, sempre foi, claro, por um povo, né? Por um povo depositário que tem conhecimento do mandamento da lei de Deus e que obedece. Mas mesmo assim, não é perfeito, mas tem gente fazendo, tá? Pode um pouco abençoar os homens pelos que vivem nos mandamentos. Por isso vocês não vê. E por causa da Eucaristia que está sendo sempre ofertada a Deus, né? Para poder manter Deus não abandonando o básico que a gente está fazendo, né? Por isso você não vê o que falta na terra, mas falta ainda muita paz, muita bênção, felicidade, né? Tem fome, tem guerra, tem desemprego, tem morte, tem violência, tem dor, tem doença, tem flagelos, tem desastres ecológicos, tem corrupção, tem guerras e tem tanta coisa, né? Tanta desigualdade social, tem machismo, tem racismo, tem aborto, tem um monte de coisa, divórcio, adultério, traição, infidelidade, iniquidade, luxúria reinando, prostituição, tráfico de órgãos, tráfico humano. Tem muita coisa que é tudo flagelo, tá? Vou ficar até ano que vem aqui citando a parte de Deus, né? Então é Deus que não manda pra gente, né, as coisas, né? É Deus que não supre, não. Deus, ele, da parte dele, ele mandou uma lei e tem uma ordem pra gente obedecer. Mas nós não estamos nem aí, a gente faz por causa da gente, né? A gente corre atrás do nosso e por Deus nós não fazemos nada, para a glória de Deus, universal, nada. A gente não tá nem aí, nem quer saber de nada, né? Porque ele abençoa através de nós. Essa é a divina vontade, reina, não reina. Os atos são egoístas só no humano. Luísa pergunta por que Jesus, você não instaurou o reino da divina vontade com sua paixão? Aí ele falou, eu tiraria o livre-arbítrio do homem. O que dou, não tiro. Se Deus quiser abençoar, o homem precisa responder aos impulsos da lei de Deus, né? Da lei da divina vontade, obedecer sempre à lei de Deus. Ver o que Deus quer e fazer o que Deus impulsiona, conforme exemplo que dei do meu esposo acima. Mas Aline, por que seu esposo sentiu-se triste lá na festa? Deus estava com ele. Ele podia ficar ali conversando com Deus e curtindo aquela festa mesmo assim, pensando se você estivesse ali o que você gostaria de comer, comprar e levar para você. Como seu esposo é cabeçudo, pois é, seria 2 horas lá na festa conversando com Deus sobre a graça de ter uma esposa. Mas ele perdeu essa oportunidade de rezar, né? Então, vamos ver o que a Ruth fala aqui. Esta obediência à sua lei. Tá, vamos tentar entender a partir da explicação aqui. O amor é de Deus. O amor é de Deus. O amor que Jesus reparou foi o amor entre nós humanos. É o que ele falou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Jesus assumiu nossa parte, a parte do homem, que ele não fez. Nós não sabemos amar. Nós não sabemos amar. Está totalmente fora do eixo, da ordem. Então, uma pessoa desordenada não sabe amar, né? Jesus reparou o amor do ser humano para outro ser humano, é o próximo. Ele foi o irmão que assumiu. Ele foi o próximo, ele foi nosso próximo. Jesus foi... Ela tá repetindo o que eu acabei de falar, então vamos pra frente que tá acabando minha bateria que eu preciso, né, terminar. Aí eu falei pra ela, você ainda não entendeu tudo, aí eu fiz um áudio aqui. Então, eu tenho, vamos ver, deixa eu ver, me ajuda Jesus aí, me dá um exemplo, meu Deus do céu, me ajuda, ajudar a Ruth, por favor. Ruth, presta atenção no exemplo do meu esposo, é tudo muito perfeito esse exemplo aí. Presta atenção no exemplo do meu esposo, porque eu falei do meu esposo, o que Deus queria fazer na vida do meu esposo.
Entendeu? O que eu fiz na vida do meu esposo ou o que Deus queria fazer, né, na vida do meu esposo através do meu ato. Então, você tem que entender o áudio que eu falei aí, o áudio que eu mandei. A gente faz os nossos atos só pensando no humano, só pensando na felicidade humana, na parte do outro sorrir, do outro receber, né, alguma coisa de você. Você fica pensando sempre em você com o seu esposo. Você fica sempre pensando nisso. É o normal. O seu esposo vai receber de você, diretamente de você, o bem que ele vai receber de você e vai olhar para você e vai ficar feliz que você pensou nele. Então, isso é humano. Isso, Jesus, ele reparou isso aí. Se você falhar com o seu esposo e ele pensar, nossa, a Ruth não pensou em mim, entendeu? Isso você pode pedir perdão, que Jesus reparou, Jesus pensou nele. Se Jesus, né, pensou no seu esposo. Ah, mas não, Aline, eu não entendo isso, eu não estou conseguindo entender que Jesus pensou no meu esposo, se o meu esposo dependia de mim, ele queria que eu fizesse um ato para ele e eu não fiz. Então, eu pequei. Eu falhei, eu fui egoísta, eu pensei só em mim e tal. Sim, você pensou só em você, o seu esposo percebeu que você não pensou nele, entendeu? Mas só que o seu esposo, ele pensa, Jesus coloca na cabeça do seu esposo, perdoa, ela não é perfeita. Entendeu? Perdoa, ela não é perfeita. Então, quem que pede pro seu esposo perdoar você? Jesus. Aí, por que o seu esposo vai perdoar você? Por causa que Jesus perdoou todo mundo na cruz. Você tá entendendo? A parte de Deus. Qual que é a parte de Deus que não aconteceu? Quando você não fez o ato, tá? O ato pro seu esposo pediu alguma coisa pra você e você não fez, tá? Você pecou. Você pecou referente a isso, que seu esposo vai ver que você não é perfeita, blá, 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 blá. Então, você tá focando só nisso, você tá focando nessa parte. Mas pensa na parte divina, na parte divina. Quando você não fez o ato obedecendo, né? Se Deus queria que você fizesse o bem pro seu esposo, Deus queria que você fizesse o bem pro seu esposo. Agora, eu não penso no que é um exemplo, meu Deus do céu. Deus queria que você estivesse na ordem, obedecendo todos os dias, fazendo o almoço na hora certinha, né? E tal, tal, tal. Então, Deus queria que você estivesse fazendo o almoço lá todos os dias, na ordem, porque você é esposa do seu esposo, auxiliar dele, e ele espera que você esteja lá. Então, aí você, de repente, falha em algum momento. Ele vai te perdoar porque Jesus passou a mão na frente. Mas mesmo assim, a parte, se você ficar falhando, se você ficar, não sei, alguma coisa acontecer com você que você não vai e não faz o almoço, não faz a comida, não faz o jantar, e é por causa de alguma coisa egoísta, né? Você conversou com uma amiga, pensa assim, você conversou com uma amiga e essa amiga falou assim, eu não faço janta não, já basta eu fazer almoço. Então eu deixo o almoço para janta, eu faço tudo no almoço, deixo, e aí meu marido chega e ele esquenta. Porque eu estou fazendo regime, então ele vai, esquenta, põe no prato, põe no micro-ondas e come. Aí, o que Deus tinha planejado, né, para você é que você fizesse o jantar. Entendeu? Mas você ouviu a sua amiga, e aí a sua amiga tá fazendo regime, falou que você tá gorda, e que não sei o que lá, não sei o que lá. Então você parou de fazer aquela comida fresquinha e deixar tudo prontinho para ele. Mesmo que você tivesse feito alguma coisa no almoço. Mas você deixou de esquentar, você deixou de ter o trabalho de fazer. E aquele bem que você deixou de fazer por egoísmo, aquele bem que Deus deu para o bem assim em direção ao seu esposo de Deus, né? Do seu esposo falar assim, agradeço a Deus por ter uma esposa tão zelosa, carinhosa, que sempre deixa a comida prontinha para mim, né? E eu não tenho que ser como meu amigo, coitado, colega do meu amigo falou que a esposa dele deixa tudo na geladeira e que ele tem que pegar a comida e esquentar. Eu não, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma esposa que não pensa só nela, não pensa só no né? Nela emagrecer, mas ela mesmo assim pensa em mim. Ela não é egoísta igual a esposa do meu marido, do meu amigo. Graças a Deus, que maravilha. Eu agradeço a Deus e oro a Deus e agradeço a Deus que abençoe minha esposa, dê saúde para ela. E glória a Deus, glória a Deus. E essa parte que não está reparada por Jesus.
Essa parte não está reparada por Jesus. Mas aí dá um nó no cérebro. Você fala assim, mas como que não está reparada por Jesus? Como que não está reparado? Por que Jesus não reparou essa parte se ele falou que ele reparou o amor? Ele reparou o amor entre nós. Mas Deus, ele não está conseguindo amar. Ele não está conseguindo amar do mesmo, entendeu? Ele não está conseguindo ser glorificado, entendeu? Ah, mas aí você falou da fome. Você falou da fome, que o problema é a fome, não é isso aí. Ué, mas e o problema do adultério? E o problema do divórcio? É tudo culpa dessa realidade, do egoísmo dos relacionamentos. Entendeu? Por que está acontecendo os castigos? Os castigos de divórcio é um flagelo. O divórcio é um flagelo. O adultério é um castigo, é um flagelo, né? Que está, né, assolando a sociedade. É muita gente cometendo adultério por causa de um bem universal, de um bem, né, que parou de existir por causa da desobediência a Deus, né? Da mulher não estar na ordem, de ser auxiliar do seu esposo, de não pensar no seu esposo e pensar somente em si mesmo e viver na vontade humana. O esposo perdoa a mulher, mas eu perdoo porque ela... Então, e as novelas, elas incentivam esse feminismo absurdo, incentivam esse sentimento, e isso vai chegando, a sociedade toda vai fazendo isso, e não tem mais exemplos de santidade, bons exemplos de família, e aí cada vez vai decaindo a sociedade, e assim Deus vai permitindo os flagelos, permitindo que o marido tenha a sua liberdade de, né, que não está glorificando a esposa. O marido não tem motivo para falar assim, minha esposa é uma bênção, graças a Deus que eu tenho minha esposa que faz tudo isso por mim e tal. Não, o marido não tá tendo isso. Ele tá tendo uma pessoa egoísta, aí ele vê na novela que todas as mulheres são egoístas e ele não tem mais. Aí o que tá acontecendo? Hoje em dia os homens estão deixando suas mulheres, trocando por outra, ou então estão ficando homem com homem, mulher com mulher. Tá desse jeito hoje. Tudo flagelo. Tudo flagelo. Foi Deus que mandou flagelo. Não, é consequência dos pecados. Castigos são consequência dos pecados. Aí Jesus, ele reparou, mas aí você falou que Jesus reparou que não ia acontecer isso em direção ao humano, mas aí a pessoa tá pecando contra o marido. Não, ela tá pecando contra Deus. A ordem, né, que Deus estabeleceu para que a mulher seja auxiliar do esposo, para que existam famílias, que desde sempre existam famílias que multipliquem e tal e vivam, né, aí a igreja explica como que é o casamento, o matrimônio, como que tem que ser. Então, o que está acontecendo? Não está acontecendo mais o matrimônio. Então, por causa de Deus, não se faz mais as coisas na ordem e assim acontece os frutos na sociedade, mundo, em direção universal. Por isso que daí Jesus ele deixa o homem livre nessa questão para responder a Deus, né, de acordo com a sua própria consciência e na liberdade. Aquele que quiser ter o seu matrimônio corretamente vai lutar por isso, porque quer. Mas aquele que vai pela correnteza, seguindo o que o demônio está escrevendo através das novelas, através das séries, dos filmes e todo o idealismo e né, todas essas ideias idiotas aí, ideologias, aí, né, porque Deus não é mais amado, Deus não é mais honrado, Deus não é mais ouvido, a religião está sendo, né, toda desfeita, entenderam? Então tem que entender tudo isso, tá? Ela tá querendo ficar em forma, que ela quer ficar bonita pra mim. Agora a regra da sociedade é essa, não. Mas é a regra de Deus. Mesmo assim, vai chegar uma hora que ele vai comer tantas vezes, vai comer tantas vezes aquela comida esquentada que ele nunca mais vai glorificar Deus. E Deus não recebe a glória, e aí, entendeu? Deus não recebe a glória. E talvez o seu esposo seja... é complicado, gente. Aí você fala assim, não, mas meu esposo vai perdoar e não sei o que lá. Mas Deus tem que perdoar essa desordem? Ele tem que perdoar essa desordem? Então aí que é o problema. Aí tá morando um problema seríssimo, que a gente não quer mais que Deus exista. Que a gente não tá nem aí com Deus. Deus, ele fez uma coisa para ser perfeita. E não está conseguindo fazer mais por causa dessa visão humana, dessa sociedade humana
né? Capitalista, materialista, blá, 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 pipipista, pipiquista, e xixista, e ilinista, racionalista. Tá vendo qual é o problema? Você tá vendo como Deus parece que não cabe mais no nosso mundo? Tá vendo como que Deus está sendo jogado para escanteio? Jesus fala isso no livro do céu. Você tá vendo? Mas aí, então Deus quer que a gente seja um robozinho dele, então que a gente seja do jeitinho que ele quer, que não sei o que lá, então Deus sempre quer a mesma coisa. Todas as mulheres sejam boazinhas dentro de casa, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A ordem é combinada dentro de casa. A ordem é combinada. Eu, por exemplo, não preciso fazer janta, porque meu marido não quer jantar. Ele não janta de jeito nenhum. Então, tudo que você, como que Jesus falou lá, o que o homem combina na terra será combinado no céu. Então, não tem tempo ruim com Deus. Deus, ele conserta todas as coisas. Até na parte divina tem como consertar. Aí tem um mandamento lá que Jesus falou, aquilo que um homem, dois conversam na terra, será conversado no céu. Aí Deus, ele não vai cobrar isso. Entendeu? Entendeu? Então, gente, é muita coisa para aprender na divina vontade. Hein? Vocês estão ainda... tem muita coisa para vocês entenderem, mas vocês vão entender. A gente vai entender. Mas, Aline, por que você não falou isso antes? Então, todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras, todas as conversas que eu converso, tudo deve ser obediência a Deus. Tudo deve ser para pensar no que Deus vai lucrar, né? Do bem que vai ser derivado dele para as pessoas. Isso é viver na vontade divina, sempre focando somente a glória de Deus, para agradar a Deus. Então, por isso nós vivemos na divina vontade, nessa realidade de todos os nossos pensamentos, atos, emoções, sentimentos, batimentos cardíacos, respiração, tudo tem que ser para a glória de Deus, para podermos alcançar em todos os nossos atos o benefício que Deus quer causar através de nós. É sempre assim, tá bom? Então, Jesus quer esses atos conscientes, né? E eu faço consciente por amor somente a Deus, sempre. Atenta para saber o que Deus quer, porque eu tenho o dom da ciência infusa. E eu dei a minha vontade humana para Deus. E eu recebi o dom da ciência infusa, né? E faço esses atos conscientes, tenho essa graça de fazer isso. Aí tem muito mais conversa aqui, meu Deus do céu. Vamos, Jesus, vamos lá, que a gente vai conseguir, meu Deus. Entender, meu Pai. O Senhor vai nos ajudar a entender tudo isso. Para a glória de Deus. Então, sobre isso dele tirar o livre-arbítrio, seria assim. Se nós temos uma realidade com as pessoas e quando você peca contra alguém, ele reparou, né? Ele reparou e aquela pessoa pode perdoar, ou ela pode querer não perdoar a escolha dela. Aí, se ela escolher não te perdoar, você vai sofrer, né? Você vai sofrer, porque ela não quer mais olhar para sua cara. Mas você fica tranquila, porque você tem fé em Deus. Se você tem fé em Jesus, você fica tranquila. E uma paz vem pro seu coração de que você tentou de tudo para poder ter a paz com ela, de ter o perdão dela. Você foi lá e pediu desculpa, né? Mas aí vem uma luz dentro de você falando, mas ela tá magoada, ela tá ofendida, eu vou esperar ela melhorar, vou esperar o tempo dela passar. Ela escolheu. Então vem uma luz dentro de você falando que é um problema pessoal dela. Que você pediu perdão, né? Você tentou reparar. Você, né, fez alguma coisa até para poder reparar ela e tal. E ela mesmo assim não perdoa. Então, diante das pessoas, com a pessoa fica essa situação. Mas Jesus te perdoa porque você fez isso e Jesus vai lá e tenta suprir a sua falta com aquela pessoa de uma certa forma, mesmo que ela não aceite, mas Jesus tenta, da parte dele, ele faz de tudo para suprir. E tudo mais. E aí, em parte, referente às pessoas, referente à humanidade, né, o arrependimento faz com que você tenha o perdão, né, humano. E o arrependimento também faz que você tenha o perdão de Deus, porque se você reconhecer que você, né, não pode por si mesmo fazer nada para Deus, e você é um nada, você reconhecer que você é um nada, então
né? É uma realidade também que referente a Deus, o arrependimento é referente a Deus também. Quando você tiver a verdade, você vê que você falhou no bem que você poderia ter, que Deus poderia ter feito através de você, você se arrepende amargamente, sente dores dos seus pecados, né, na parte espiritual. E aí Deus, né, você teve luzes, recebeu uma graça especial da contrição perfeita. Aí você pediu perdão para Deus. Então, se não tivesse o livre-arbítrio, vamos pensar, se ele tivesse feito uma paixão que conduzisse a gente a não a escolher se a gente iria fazer, perdoar ou não, né? O que teria feito? Essa paixão, ela ia suprir os castigos. Não iria ter purgatório, não teria inferno e não teria castigos na terra. Então o ser humano não aprenderia. Ele não aprenderia as coisas, ele teria que obrigatoriamente seria feito alguma coisa que iria impor obrigatoriamente, né, a lei de Deus na terra. Então a gente não teria livre-arbítrio, a gente não teria escolha, né, para poder, não ia permitir. A graça que ele teria alcançado iria fazer com que a gente não tivesse escolha de amar a Deus ou não. De fazer a vontade de Deus ou não, não teria escolha. Ela ia ser imposta, né, nas circunstâncias. Então, a pessoa, ela não tem escolha de perdoar ou não, ela é obrigada a te perdoar, porque é imposto. Se ela não perdoar, ela não vai ter a graça, não vai ter, ela vai saber que não vai ter. Então, vai vir uma luz muito grande, uma coisa muito grande, uma força muito grande, que vai dizer para ela, ó, se você não perdoar, você não tem escolha. Ou você perdoa, ou você perdoa. Você tem que perdoar, né? E fazer as coisas certas. Então, não, entendeu? Ia vir uma graça muito grande, porque a graça que nós temos é entre nós, pra gente poder perdoar o nosso irmão. Vem uma graça na nossa mente, perdoa porque ela não sabe o que fez, perdoa porque ela tá nervosa, perdoa porque ela não é perfeita. Vem uma graça, né, pra gente perdoar o irmão. Então, para não falhar com a vontade de Deus, também viria uma graça também. Jesus iria ter conquistado uma graça muito grande que iria avisar a gente. Então, não teria como a gente ter livre-arbítrio. A gente seria obrigado a obedecer aquilo, porque a gente saberia que se não obedecesse, a gente morreria, alguma coisa aconteceria muito grave. Não teria como, não teria escolha. Então, a paixão completa, se ele, ele não pôde fazer isso, ele não quis fazer isso, ele não seria digno da sabedoria criadora, criar seres que não têm livre-arbítrio, entendeu? Então, eu fiquei focada nisso ontem, e não veio a luz que veio hoje. Porque eu fiquei só na cabeça sobre não ter livre-arbítrio mesmo, né? E ser obrigado, ter alguma coisa que iria nos obrigar nesse contexto de Jesus, quando ele viveu na Terra, tá? Quando ele viveu. Agora, eu respondi para ela, né, para Michelle, porque ela leu esse trecho aqui, ó. Ela leu esse trecho. Vamos ver aqui. Sofrimento. Ele via. Uma outra coisa que eu entendi desse trecho, eu vou ouvir ainda o retiro que leu esse trecho, né? Mas o que eu entendi, que eu quero falar, senão eu vou esquecer, porque eu não tinha entendido que Jesus fala assim, né? Eu não tinha entendido uma parte desse trecho que eu li, eu não tinha entendido. Por que Jesus falou que teria que ter destruído o livre-arbítrio das criaturas se ele tivesse destruído, se ele tivesse acabado, se ele tivesse destruído os pecados, castigos e salvar as almas, e ter sofrido não só um dia de paixão, mas todos os dias para poder conter tudo nele, todas as penas nele, por que ele teria destruído o livre-arbítrio? Então eu vou ler aqui o trecho. Minha filha, minha humanidade, sendo homem Deus, então ele tinha, sendo homem Deus, via presentes todos os pecados, os castigos, as almas perdidas, teria querido agarrar, então ele sendo homem Deus, via tudo,
Ele via como ele tem o poder de ver tudo. Então, ele via tudo. Via todos os pecados. Passado, presente e futuro. Via todos os castigos. Tudo que ia gerar desses pecados. O que é o pecado? O que é o pecado? É um ato oposto à vontade de Deus. Deus tem uma vontade e essa vontade sempre gera amor. Então, o pecado é um ato oposto à vontade de Deus. É o ser humano no seu livre-arbítrio escolhendo o que ele quer sem considerar o que Deus quer. E isso gera consequência. A vontade humana, a vontade divina sempre gera amor, ordem. Sempre é isso. Gera amor, ordem, paz, felicidade, alegria, tudo de bom. A vontade humana, quando a gente faz a vontade humana, sempre tem consequências. Porque a gente não sabe amar. Se eu escolho fazer a minha própria vontade, sempre vai ter consequências ruins. Morte, sofrimento, medo, destruição, porque a gente não sabe amar. Então, ele via tudo isso. Ele via toda a consequência da vontade dele não ser satisfeita, da vontade dele não ser feita. Ele via tudo que ia acontecer. Isso é por causa livre-arbítrio das criaturas. Ele via tudo que ia acontecer quando as criaturas escolhessem a sua própria vontade. Ele via tudo que ia acontecer de ruim, de sofrimento. Ele via todos os castigos, todas as almas perdidas. E ele falou: eu teria querido agarrar em um só ponto tudo isso e destruir os pecados, castigos, salvar as almas. Então ele poderia ter acabado, destruído tudo. E salvar as almas, e todo mundo ir para o céu. E todo mundo ser salvo, e não ter mais pecado, e não ter mais castigo, que é a consequência do pecado. Mas, aí ele fala assim, que ele teria querido sofrer não um dia de paixão, mas todos os dias, para poder conter tudo em si essas penas. Ele satisfazer a justiça sozinho. Satisfazer tudo sozinho. Todos os dias, e poupá-las às pobres criaturas, e poupar esses castigos, poupar tudo. Ele satisfazer tudo. Com tudo isso que eu poderia ter desejado, e eu poderia, ele teria destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males. Se destruísse o livre-arbítrio das criaturas, destruiria o acúmulo de males. Mas o que seria do homem sem méritos próprios? Aí essa parte que eu não tinha entendido aqui, que ele falou, e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males. Eu não tinha entendido. Eu, como Senhor, se o Senhor tivesse feito isso, ia destruir o livre-arbítrio das criaturas? Eu vou ouvir de novo esse áudio e entender direitinho o que você falou, mas o que você falou aqui nesse áudio sobre o livre-arbítrio, né? Como seria se Jesus tivesse feito essa paixão dessa forma que ele falou, que tivesse tomado tudo, né? E não existisse mais purgatório, inferno, não existia mais ofensa, e a gente não teria mais livre-arbítrio, não teria mais escolha, né? Então você falou, não teria mais escolha, ele está explicando, né? A gente não teria mais escolha, ia ter que perdoar, não ia ter a opção de não perdoar, ia ter que perdoar. Né? Aí eu tô aqui no parque com meus filhos, eu tô olhando pra minha cachorra tá bem aqui. Aí eu fiquei pensando, a gente seria, sem o livre-arbítrio, a gente seria só igual um animal? Porque o animal, ele não ofende a Deus. Porque ele não tem liberdade, ele não tem essa liberdade ele não tem essa liberdade. A gente seria como se fosse assim, só um animal que... O que faz ter a ofensa? É o conhecimento. O que faz ter a ofensa a Deus? É a gente conhecer a vontade dele, entender o que ele quer e fazer o contrário. Usar a nossa liberdade e fazer o contrário. Então, a gente teria que meio que ser muito ignorante. Nem sei explicar o que passou. É como se fosse assim. Então, a gente poderia ser também que a gente ia ficar sem o conhecimento do que Deus quer. Aí não ia ter ofensa, porque a gente não ia conhecer.
a gente não ia entender o que ele quer, não ia conhecer a vontade dele. E se a gente não conhece a vontade dele, como se fosse assim, se ele não revelasse a vontade dele, é complicado, né? Aí seria Então, Jesus, ele vai, né? Deus, ele não deixou de se comunicar conosco e mandou os seus mandamentos, né? Então, desde sempre, ele, né, fez toda essa comunicação de conhecimento. Ele queria sempre que nós tivéssemos o conhecimento do bem e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas na hora lá do teste, Adão preferiu comer do fruto que era proibido comer. E ele iria só conhecer a vontade de Deus e não iria conhecer o mundo sem a vontade de Deus. Então ele saiu da ordem, porque ele quis, ele usou a sua liberdade, ele escolheu usar a sua liberdade e conheceu o mal. E assim, a partir daí, desejou, né, e gostou do mal, gostou da malícia, gostou disso. E aí o mundo está como está hoje, com os castigos, com os flagelos e toda essa realidade. Aí Jesus veio, morreu na cruz, redimiu a humanidade, assumiu sobre si todos os nossos erros, toda a nossa debilidade humana por causa da ignorância, né, do conhecimento do bem. Aí ele veio e supriu isso. Então hoje nós não sabemos amar o nosso irmão, mas Deus, ele supriu essa realidade e mandou a sua doutrina de amor, né, dando o exemplo do perdão, da misericórdia, para que a gente possa nos amar por causa que ele nos amou, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E daí tem um mandamento da lei de Deus que faria todos nós sermos perfeitos. Ele falou: se você guardar os meus mandamentos, eu, meu Pai, viremos e faremos morada em ti. E você vai ter o conhecimento. E vamos morar em você. O Espírito Santo vai viver em você, vai habitar, né, em você, e você vai poder viver na ordem. Se eu, meu Pai, se você guardar os meus mandamentos, guardar a minha palavra, mas como as pessoas não guardam a palavra de Deus, elas vivem hoje, né, nesse mar de pecados, e mar de culpa, e mar de castigos, e mar de flagelos, e aí deriva as penas do purgatório e para quem vai para o inferno e continua lá pagando eternamente para aqueles que rejeitaram plenamente a graça. E assim vai. Beleza. Então, mas ele não, né, se tivesse, nós não seríamos como animais, tá? Se Jesus tivesse tomado sobre si também a parte divina, tudo mais, né, seria o contrário, nós teríamos muito conhecimento, luzes demais, influência do conhecimento infuso instantâneo na nossa mente. E não teríamos méritos. Essa é a vida na divina vontade, né? Eu não caiu a ficha ontem para mim. Tudo seria por parte de Deus, fornecendo tudo para nós, para nunca o ser humano querer falhar, só fazer o bem. E seria uma loucura fazer o mal, entendeu? Por isso que o homem não faria o mal, porque seria uma loucura. Então ele nem teria vontade de fazer o mal, porque o bem é tão bom, tão bom, tão bom. A vontade de Deus é tão boa, tão boa, tão boa. O homem tem o conhecimento do que engloba esse bem da vontade divina, que é universal, que faz o bem não só em direção à pessoa que você ama, próxima de você, mas você sabe o que isso gera, porque Deus, ele premia você e premia as pessoas por causa de você, né? A promessa de Deus, a bênção de Deus, ela é geração, até 7ª geração. Então você vive nessa dimensão de querer o bem universal para você e para todas as pessoas da sua família, que Deus vai manter, né, a proteção sobre a sua casa, Deus vai manter o zelo sobre você, guardando você de todos os perigos, de todo mal. Então você não quer perder isso, seria loucura, você tem um conhecimento, e esse conhecimento é muito forte, é poderoso, então você não teria nem vontade você teria de fazer outra coisa diferente da vontade de Deus. Mas só que seria forçado, entendeu? Isso seria forçado, não seria por livre e espontânea vontade. Então teria matado o livre-arbítrio. Naquele momento, se Jesus tivesse feito isso há 2000 anos atrás. Mas agora, depois de 2000 anos do Espírito Santo, né, na Igreja Católica, ele, né, depois de 2000 anos, ele, né, manda o conhecimento do livro do céu na Igreja Católica, depois de quase 2000 anos, para Luísa. E aí nós temos o dom da divina vontade liberado novamente. E esse dom é justamente essas luzes infusas, instantâneas, explicando pra gente essa graça infinita do bem. E a gente não tem vontade de pecar. E a gente dá a nossa vontade por livre e espontânea vontade. Entendeu? A gente dá de graça para Deus. Toma, Senhor, eu quero só viver esse bem, essa felicidade. Aí eu falei para ela,
Nós teríamos uma influência de conhecimento infuso, instantâneo, não teríamos méritos. Tudo seria por parte divina, fornecendo tudo, para nunca o ser humano querer falhar, porque seria loucura falhar. Saberia, claro, a ordem e preferiria sempre obedecer. Nem se conheceria o mal, nem queria saber do mal. Tudo por fornecimento da graça. Parecia um céu, né? Claro. Mas Deus não acha graça nisso sem o livre-arbítrio, tá? Deus não acha graça nisso. Ele quer verdade da própria alma, quer que a alma deseje viver o bem por livre e espontânea vontade, deseje por amor a Deus, né, para poder dar glória a Deus. Ele fornecer tudo e o humano receber na alma a infusão imediata, sem poder escolher se quer ou não. Parece lindo, né? Eu também acho. Mas para Deus não é nesse momento, lá 2000 anos atrás. Seria uma mentira. Já pensou que horror? Deus, um ser tão maravilhoso, não receber amor de verdade? De jeito nenhum, né? Então, foi isso que eu parei nisso e ficou, tá? Ficou. Aí, hoje é que eu recebi outra luz, tá? Referente a isso. Então, vou colocar aqui pra vocês. Tá? Muito interessante. Pra continuar hoje essa conversa. Gente, aconteceu uma coisa engraçada. Eu acabei de chegar do mercadinho, né? Tudo bem, beleza. Aí eu fui lá no escritório, e aí um pensamento veio assim, um pensamento estranho, assim, engraçado. Falou assim, Jesus não vai poder dizer que eu não trabalhei a tarde inteira. Aí eu pensei isso, assim, sozinha, assim, do nada, assim. Falei, Jesus não vai poder dizer, nossa, então eu faço as coisas por causa de Jesus. Interessante isso aí. Então é verdade, não é uma coisa mentirosa que eu falo, não é da boca pra fora, realmente incorporou na minha alma. Aí, enquanto eu estava pensando nisso, veio um pensamento de Deus na minha cabeça. Sabe ontem, quando a gente falou que iria tirar o livre-arbítrio, se Jesus tivesse feito uma paixão, passado uma paixão maior e tal, ele falou lá, ele tiraria o livre-arbítrio da pessoa. E aí ele me deu a luz na hora de como seria, que a pessoa não seria burra, não seria animal, mas ela teria uma graça, um conhecimento enorme sobre o bem e iria querer fazer só o bem, não querer nunca fazer o mal. E que seria um paraíso na terra, mas que não teria liberdade, né? Que não seria livre essa decisão. E aí Deus não queria, que ele quer um amor livre e tal. Meninas do céu, vocês não têm a mínima ideia do que ele acabou de falar na minha cabeça. Ele falou assim, Aline, aquela vida é a vida na divina vontade. Aquele paraíso lá é o paraíso da vida do dom da divina vontade. O dom da divina vontade é o livro do céu fornecer para vocês a escolha de não ter livre-arbítrio por sua livre e espontânea vontade. E viverem essa ordem de ter a infusão, a ciência infusa. E aí, essa é a finalidade para a qual nós fomos criados por Deus, mas com liberdade. Com a pessoa não querendo o mal. Então, era o que o Adão não deveria ter feito. Entendeu? O Adão tinha a escolha de querer o mal. E do livro Árvore do Bem e do Mal. O Adão teve a escolha de ir, né, e usar a sua liberdade, usar o seu livre-arbítrio. Ou ficar só no bem do dom da divina vontade. Mas ele saiu, se separou do dom da divina vontade. Agora nós estamos voltando, ligando novamente. Então, a gente está fazendo o processo inverso de Adão. Pelo livro do céu, pelo dom da divina vontade, nós estamos comendo o fruto do bem. Por livre e espontânea vontade. Meu Deus, eu tô aqui. Meu Deus, aquele mundo perfeito que eu falei, nossa, seria tão perfeito se fosse um mundo assim. É assim o reino da divina vontade. Mas é por amor. Por amor. Você dá a sua vontade humana pura. Por amor. Precisa ser conhecido. Ter o conhecimento do bem. E querer o bem. E aí, você tem que querer a ciência infusa, querer o Espírito Santo o tempo todo dizendo para você o que é certo. E você fazer por amor a Deus. E você fazer tudo por Deus. E aí, isso vai incorporar dentro de você, vai uma graça especial que Jesus iria dar
tirando o livre-arbítrio, ele iria dar pra gente. Mas ele não fez isso porque ele não queria que o homem ficasse sem méritos próprios. Aí nós estamos fazendo o processo agora, entendeu? De dizer para Deus, por livre e espontânea vontade, que quer viver com essa graça especial, com essa graça infusa que eu falei ontem. Eu tô aqui. Meu Deus, eu tô aqui nesse momento assim. Meu Deus, que luz incrível! Que luz incrível! Espero que vocês entendam essa luz, porque eu percebo que aquilo que eu experimento, eu sinto que vocês não sentem o que eu sinto. E eu queria tanto que vocês sentissem isso. Ai, tomara que vocês entendam o que eu quis dizer. Meu Deus, ajuda, Senhor. Então é essa luz, né? Aí as meninas comentaram aqui. Eu parei o áudio para falar, porque veio isso na minha cabeça ontem. Mas agora eu tô continuando ouvindo seu áudio. Mas não é sem liberdade, é por amor eu quero isso. Por amor eu quero esse viver desse jeito, sem liberdade. Nossa, entendi. Meu Deus, que coisa linda. Não é sem liberdade, eu quero com a minha livre vontade, com a minha própria vontade, viver assim. E a gente, nossa, gente, é um sacrifício muito grande. A gente é tanto amor, porque imagina a gente fazer esse caminho. É muito amor fazer esse caminho de volta, porque a gente caiu de uma altura muito grande. Então, pra gente voltar, é muito amor, é muito sacrifício, é muito lindo. Meu Deus, tô encantada. Ai, meu Deus, a gente vai ter tanta coisa para falar na live hoje, graças a Deus. Como ele falou, ele queria sofrer tudo pra gente ter esse conhecimento tão grande e não ter nem liberdade, porque a gente ia ter o conhecimento assim tão claro da grandeza da vontade de Deus, do amor, de tudo. A gente ia ver, a gente ia praticamente ver Deus, né? Ver quem contemplar face a face, como os bem-aventurados. Ele queria isso, mas ia vir dele, da vontade dele. Mas agora, assim, é a nossa vontade livremente escolhendo isso. E hoje de manhã não veio essa luz para mim. E eu estava explicando para a estagiária essa conversa do livre-arbítrio, desse trecho de Jesus. Eu estava falando para ela, expliquei um monte de coisa para minha estagiária, mas não veio essa luz hoje de manhã. Tá vindo agora. Entendeu? Passou batido. Ontem e hoje passou batido hoje de manhã. Hoje de manhã também fiquei remoendo em cima disso. Mas eu expliquei para ela, Deus não quer pessoas que não tenham méritos próprios, que não tenham liberdade, ele não aceita isso, seria um horror. Né? Eu expliquei tudo isso para ela, mas não caiu a ficha. Estava na minha frente, no meu nariz, debaixo do meu nariz, e não veio a luz. A luz veio agora. Feito, né, uma meditação sobre. Nossa, é muito incrível, meu Deus.